querido. Oi, minha querida. Vamos para mais um momento, né, de reflexão, um momento de crescimento, né? E nós estamos em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. E eu gostaria que você estivesse aí, né, com essa passagem separada, ou no seu smartphone, ou a sua Bíblia, né? Mas que essa passagem esteja aí para a gente poder compartilhar, tá? E o título da nossa lição é O Mistério Revelado e uma Oração Fervorosa. Em Efésios 3, 20 e 21, nós vamos então ler essa passagem 2 vezes na nossa lição de hoje. Então vamos lá, Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E versículo 21. A essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa é a parte final da oração de Paulo, que nós vamos estudar na nossa lição de hoje. E aí, meus queridos, nessa carta, né, nesse capítulo 3, Paulo começa, né, se posicionando, né? Paulo começa falando assim: eu, Paulo, né, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Eu não estou aqui por causa de Nero, não. Não estou aqui porque Nero mandou me prender, não. Eu estou aqui por Jesus. Eu sou prisioneiro de Jesus. E mais um detalhe, eu estou aqui e eu sei que o meu momento aqui, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Como Deus sempre tem um objetivo em nossas vidas. Mesmo nas situações mais difíceis, ele sempre tem um objetivo. E Paulo aqui estava muito consciente disso. Daquele momento dele, daquela situação dele, e que Deus iria operar na vida dele, e através da vida dele, outras vidas seriam alcançadas. E aí, Paulo tinha alguns privilégios na vida, né? Tinha alguns privilégios que algumas pessoas não entendem, mas primeiro, né? Paulo teve um mistério que foi revelado a ele, né? Ele teve uma revelação, né? E aquilo foi muito claro para ele. O que foi revelado a Paulo? O que foi que Deus disse a Paulo? Paulo, eu tenho algumas coisas para te dizer, né? O povo, né? Essa união entre os povos, essa união entre as pessoas, né? O alcançar os gentios, isso é um sonho meu, isso é um propósito meu há muito tempo, né? Desde que o povo foi sendo formado, e aí ele foi passando por várias etapas, por várias situações. Então, o meu propósito sempre foi que as pessoas estivessem unidas. Unidas e, acima de tudo, abençoadas. E aí ele fala, os gentios, né? Os gentios que devem ser alcançados, que eles são alcançados, que você vai alcançá-los, Paulo. Eles são co-herdeiros da bênção. A bênção também é deles. Esses gentios, Paulo, eles são membros do corpo, né? Eles fazem parte do corpo. Esses gentios, Paulo, eles são coparticipantes da promessa. Então, Paulo recebeu a revelação, né? Então, esse é o mistério que foi revelado a Paulo, que o objetivo dele era alcançar esses povos, porque esses povos estavam no coração de Deus. E a gente vai ver agora uma segunda parte da nossa lição, né? A primeira parte é esse mistério que foi revelado a Paulo, né? Da questão do gentio no coração de Deus. E a segunda parte da nossa lição fala do ministério de Paulo, né? Qual era o objetivo de Paulo? Qual era o objetivo da vida de Paulo, mesmo na prisão? Mesmo naquele momento que ele estava passando ali. Qual que era o objetivo do ministério de Paulo? Pregar aos gentios, né? E aí,
quando Paulo fala qual que era o propósito da vida dele, para que ele foi chamado, né? Para que ele passou de Saulo para Paulo, né? Ele pegou e falou assim, ó, o meu nome, o nome Paulo significa pequeno. O meu nome significa pequeno. Eu sou pequeno no meu nome, no significado do nome, mas eu também sou pequeno como? Pela minha situação, pelo que eu já fiz no meu passado, né? Eu o quê? Eu blasfemei, eu persegui, né? Eu maltratei, eu fiz pessoas sofrerem. Então, eu sou o menor entre as pessoas, né? Pelo meu nome, pelo que eu fiz. Mas porque eu sou menor, né? Eu fui abençoado, eu fui resgatado e eu fui chamado para falar, né? E sabendo da sua condição, né? Da sua pequenez, vamos usar essa palavra, pequenez, ele pegou e falou assim, ó, o meu ministério agora, sabe o que é? É levar luz para as pessoas, abrir os olhos das pessoas, abrir os olhos dos gentios, né? Fazer com que os gentios possam ter essa mesma bênção que eu tive. Eu era cego e agora eu vejo, eu enxergo. Então eu tenho esse ministério, é levar essa bênção, né? Essa mensagem para as pessoas. E outra coisa que Paulo sabia que era o ministério dele, né? É tornar conhecida a sabedoria de Deus. E aqui, o autor da lição, ele foi muito feliz numa colocação que é o seguinte, né? A tapeçaria de Deus, né? Nós mineiros conhecemos muito bem os tapetes, né? Os tapetes fazem parte, né? Cidades e mais cidades em Minas Gerais se especializam em tecer os tapetes, né? E as mulheres, e hoje homens também, né? Se especializam na arte de tecer os tapetes. E como eles são maravilhosos, né? E aí, o autor, ele coloca o seguinte, a tapeçaria de Deus é o seguinte, cada pessoa uma cor, né? E a partir do momento em que Deus vai pegando essas cores, pegando essas pessoas, ele vai tecendo, vai tecendo, vai tecendo, e vai formando um tapete. E quando esse tapete está pronto, que é a igreja, não importa mais a sua cor, não importa mais a sua origem. Importa agora é que você faz parte de um todo, que você faz parte de um tapete, você faz parte de uma grande comunidade. E ali você tem valor, você tem um grande valor. Às vezes, você se achava uma pessoa, né, com uma cor tão inferior. Não, mas fulano é capaz de fazer tanta coisa, Beltrano é capaz de cantar, fulano fala tão bem, né? Mas o que Deus fala aqui, e que deixa bem claro nessa questão, nessa parte, é o seguinte, isso não é importante, o que importa é o que você é. O importante é o seu valor aos olhos de Deus. A sua cor, né? O que você está pensando de você? Não. O importante é o que eu tenho para você. Esse é o grande tapete de Deus. Essa é a tapeçaria de Deus, né? E aí a gente tem que pensar nas nossas igrejas, né? Quando as pessoas estão unidas, fortalecidas, juntas, não importa mais a sua cor. O importante é que agora todos fazem parte de um grande todo, de um conjunto. E esse conjunto, né, a partir do momento em que Deus está lhe tecendo, ele tem um valor muito especial. Nós temos um valor muito especial. A igreja tem um valor muito especial, né? E aí, nós vamos para a terceira parte da nossa lição, que é a oração de Paulo, né? Essa oração, né? Esse abrir de Paulo, né? É Paulo se colocando, se posicionando, é ele mostrando o que se passava no coração dele, né? E aí, Paulo, né? Qual que era a causa? Né? Porque normalmente quando a gente ora,
A gente está no coração. Naquele momento a gente tem o quê? Um desejo ali, né? Alguma coisa para ser dita, para ser falada. Porque isso é oração, né? É você falar, é você deixar claro. Né? E aí Paulo fala qual que era o propósito da oração dele. Era o quê? Ele estava preocupado com aquela comunidade, com os efésios. Eu me preocupo com vocês, né? Eu sei que vocês são pessoas que conhecem o Evangelho, mas eu me preocupo com vocês. Para quê? Por que Paulo estava preocupado com ele? Eu não quero que vocês fiquem fracos. Eu não quero que vocês fiquem tristes. Eu não quero que vocês fiquem preocupados com a minha prisão. Não desfaleçais. É a palavra que ele usa aqui. Não desfaleçais. Né? A oração de aqui, que eu estou falando, está em Efésios 3, 14 a 21. E aí ele fala, não fiquem tristes não, porque eu estou aqui, mas eu sei que o meu período na prisão, ele tem um grande objetivo. Deus sabe o que faz. E aí na oração de Paulo, continuando, né, Paulo fala que, ele fala, eu me coloco de joelho, né? E quando a gente vê essa questão de colocar-se de joelho, é na realidade porque ser o quê? Você reconhecer, né? É você reconhecer a soberania de Deus. É você reconhecer que o quê? Que há alguém superior. Que Deus é superior. É uma questão de quê? De quebrantamento. Queridos, como a gente ora não é importante. O importante é o que está no nosso coração. Se a pessoa ora de joelho, continue orando de joelho, né? E aqui o que Paulo está deixando claro é o seguinte, nós temos que nos quebrantar. Nós temos o quê? Que admitir que Deus é Deus. Paulo estava admitindo naquele momento que estava de joelhos ali, a soberania de Deus. Deus, eu sei. Eu sei que eu estou aqui por algum motivo. Eu estou aqui sofrendo nessa prisão, mas eu sei que você sempre tem algo melhor para a vida das pessoas. E o Paulo estava reconhecendo naquele momento ali, né? E aí, quando Paulo começa, né, continuando a sua oração, qual que era o conteúdo da oração de Paulo? O que ele diz na sua oração, né? Ele fala para os Efésios o seguinte, habite Cristo no vosso coração. Quando a gente fala em habitar, né? Eu até, algumas vezes, quando eu estava orando, eu usava a palavra visitar. Deus não é um Deus de visita, Deus é um Deus de habitar. Quando a gente usa o verbo habitar, significa que Deus faz parte. Ele é um membro da casa, ele é um membro da família. Paulo está falando isso aqui, habite Cristo no vosso coração. Ele não é visita não, ele não chega e sai quando você quer, né? Quando está precisando, quando está triste, ele faz parte da sua vida. Ele tem que habitar, ele tem que estar presente, ele tem que estar sempre ali, né? Então, quando a gente usa o verbo habitar, significa o quê? Permanente. Ele está ali, ele está ali. Mesmo que muitas vezes a gente não reconheça isso, mas Deus está sempre presente em nossas vidas, né? E Paulo na oração, ele continua falando para aquela comunidade que ele preocupava com eles. Ele fala o seguinte, vocês têm que estar alicerçados, arraigados. Então Paulo estava preocupado com o quê? Com a base deles. Como é que vocês estão? Vocês estão firmes mesmo na fé? A vida de vocês, né? Vocês estão ali no dia a dia, né? É claro o que vocês sentem, né? A vida de vocês mostra isso, né? Qual é a raiz de vocês, né? Vocês realmente estão alicerçados em amor? Paulo estava perguntando, Paulo estava querendo isso para os Efésios, né? Estava na oração pedindo isso para Deus, para aquela comunidade, né? E estava falando assim, que eles fiquem o quê? Arraigados e alicerçados em amor, né? E Paulo aqui fala o seguinte na questão também, ele fala do amor de Cristo, né? Na sua oração, Paulo fala como é o amor de Cristo, né?
Qual é a extensão do amor de Cristo? Qual é a altura? Qual é a largura? Qual é o comprimento? Qual é a profundidade? Né? E aí, quando Paulo coloca essas palavras, a gente não tem realmente noção do amor de Deus, né? A gente não sabe do que esse Pai amoroso é capaz de fazer. A gente duvida, a gente não acredita que o nosso Pai tem um amor que excede a tudo. Ele ocupa tudo, todos os espaços, né? Então, esse é o amor de Cristo. E aqui Paulo, na oração, ele fala para aquela comunidade o seguinte: que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Cristo. Quando ele usa a palavra plenitude, e ele usa essa palavra outras vezes na sua carta, ele quer dizer o seguinte: que vocês sejam o quê? Cheios. Que a vida de vocês seja o quê? Completa. Completa do amor de Deus. Essa é a oração de Paulo, meus queridos. Esse era o propósito de Paulo, né? Isso é que estava no coração de Paulo. Então, Paulo preocupado com a comunidade, como eles estavam e como eles estavam vivendo, né? Vocês estão vivendo bem? Vocês estão tomando posse da bênção? Vocês realmente estão vivendo na plenitude, no amor? Essa é a preocupação de Paulo. Meus queridos, eu falei que a gente ia ler Efésios 3, 20 de novo. No final da nossa lição, nós vamos ler novamente essa passagem, né? Essa passagem que é a oração de Paulo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante. Então, olha só. Aqui Paulo fala, aquele que é poderoso para fazer tudo. Ele faz tudo. Tudo e o quê? E muito mais. Tudo e muito mais, né? Além daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder que nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que é o nosso Pai. Esse é o Deus o quê? Poderoso. Poderoso para fazer tudo. Para fazer tudo. Para mudar a história. Para transformar. Para curar. Né? Para fazer com que as pessoas sejam sábias. Para que as pessoas sejam o quê? Plenas. Esse é o nosso Deus. E essa é a nossa oração hoje, né, meus queridos? Essa é a nossa oração hoje, 2021, abril, né? Essa é a nossa oração. Que esse Deus que é poderoso para fazer tudo, Ele opere nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nas nossas famílias, no nosso país e no mundo. Esse é o nosso desejo hoje. Que essa pandemia, né, que tanta tristeza, tantas mortes, né, tantas coisas estão acontecendo aí, que essa pandemia seja o quê? Uma transformação. Que na realidade essa pandemia seja um processo de transformação para as pessoas, que as pessoas reconheçam, né, Deus como Pai, né, como cuidado, como o que cuida de tudo e como o que opera tudo. Esse é o nosso desejo, né? Que realmente as pessoas reconheçam a soberania de Deus. Meus queridos, e vivemos um momento especial em nossas vidas, né? É a Páscoa, né? Esse momento de Páscoa, esse momento em que da morte surge a vida, né? Porque na realidade, essa é a Páscoa, né? Esse é o sentimento da Páscoa, em que as coisas não ficam mortas, as coisas, né, não ficam sacrificadas, fiquem crucificadas, mas que uma vida crucificada
ela ressurge, ela nasce, né? E ela nasce com poder, com honra e com glória. Essa é a Páscoa para nós, né? Para os cristãos. Esse sentimento de quê? Né? Há todo um processo de construção, né? A gente vai vendo durante a semana, a gente vai construindo essas coisas, né? Esses sentimentos, essas coisas. Primeiro a dor, né? Aqueles passos, e depois de tudo isso, a vida, a luz, né? E isso que a gente percebe no plano de Deus, né? Trevas e depois vem o que? A luz. E que esse sentimento de Páscoa, de ressurgimento, de nascimento, de começo, de luz, esteja sempre presente no nosso coração. Que sejamos plenos do amor de Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Até breve, meus queridos, no estudo da carta de Efésios.
querido e Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos dá, Senhor. Esse dia que o Senhor acrescenta a nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Peço, Senhor, que abençoes ricamente, Senhor, todos os membros da Igreja Batista das Alterosas, Senhor. Pai querido, te pedimos que esteja com cada enfermo, Senhor, da nossa igreja, com cada pessoa que não pode ir à igreja, com aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, Senhor. Consola o coração delas, Senhor. Pai querido, eu queria te pedir que sustenta, Senhor, as pessoas que estão adoentadas, Senhor. Cuide delas, Senhor, de cada uma com seu amor, com seu carinho, com seu consolo, Senhor, trazendo para cada uma, Senhor, a cura necessária. Pai querido, eu te peço, Senhor, que esteja preparando, Senhor. Já sei que o Senhor já preparou, já sabe quem é o novo pastor para a nossa igreja, Senhor. Que ele possa estar sendo incomodado por ti, Senhor, para que ele aceite o convite da igreja, que ele venha para a nossa igreja, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, por nosso templo, que tanto precisamos, Senhor, um templo próprio, e o Senhor já nos deu esse lugar, Senhor, que nós possamos fazer as reformas necessárias, os trâmites dos documentos necessários para que possamos, Senhor, nos congregar ali, Senhor, e ser uma bênção naquele lugar, naquele bairro, Senhor. Nós queremos te pedir também, Senhor, para o nosso país, pelo Brasil, Senhor, que ele necessita tanto da tua palavra, Senhor. Nós vemos como a corrupção, Senhor, é generalizada, como os nossos governantes, Senhor, estão precisando de ti, como eles estão precisando da tua palavra, da tua bênção, Senhor, do temor a ti, Senhor. Unge a cada um, Senhor, que eles possam mudar o coração, Senhor. Que eles não adorem os outros deuses, Senhor, o Deus dinheiro, o Deus engano, o Deus mentira. Que eles possam adorar o único Deus verdadeiro, que é o Senhor. Pai querido, esteja atento, Senhor, para todos os cristãos do Brasil, Senhor. Aqueles que clamam a Ti dia e noite para que nós tenhamos um país melhor, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está olhando para todos nós, Senhor, e está vendo o coração. Eu sei que nós não merecemos, Senhor, a tua proteção, Senhor, porque somos muito pecadores, mas nós estamos pedindo, Senhor, que tenhas piedade de nós, tenha piedade do povo do Brasil, Senhor. Que nós, como crentes, também possamos dar um testemunho, que nós possamos ter fé, que as coisas vão mudar, que o Senhor está movendo, Senhor. Nós pedimos misericórdia pelo nosso país, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez pelo dia que o Senhor nos dá. Ó Pai querido, agradecemos por todas as pessoas que são responsáveis, que estão responsáveis pelo culto da nossa igreja a cada domingo, durante a semana, Senhor, a escola dominical, Senhor. Abençoe, Senhor, o Odiel, que está à frente, Senhor, da nossa igreja. Abençoe ele e sua família, Senhor. Unge o Senhor com sabedoria para que ele possa estar à frente da igreja enquanto nós não temos o nosso pastor, Senhor. Nós queremos agora te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado, Senhor. São muitas, Senhor, que nós não sabemos quantas são, mas mostre para nós, Senhor, para podermos agradecer-te, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Aumenta a nossa fé em Ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, Consolador completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou, glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou, vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo, culpa em mim, esse é o poder de Cristo, por toda a minha vida aqui, eles serão meus dias, nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltaram me chamar, só em Jesus confiarei, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Ora, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo na cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para dentro do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Deus enviou Jesus, seu Filho.
mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que belo é um nenenzinho, e que prazer um filho dá, maior prazer é ter certeza de um feliz futuro, Cristo vivo está, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória, verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos refletir sobre os momentos de Jesus no Getsêmani nessa manhã. Quero ler para os irmãos Mateus, no capítulo 26, o versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós percebemos nos relatos de todo o ministério de Jesus que ele sabia muito bem falar
a hora de falar, a hora de agir. Ele conduziu todo o seu ministério com muita sabedoria. Realmente a vida toda de Jesus, desde os primeiros passos como menino, discutindo no templo com os doutores da lei, toda a sua atitude, as suas atitudes, o seu modo de agir, havia uma sabedoria muito grande. Nós aprendemos muito, são inúmeras lições que nós tiramos, aprendemos e percebemos também que o maior segredo dessa sabedoria é a comunhão que ele tinha com o Pai, principalmente através das orações. Em todos os momentos da vida de Jesus, quando ele precisou tomar grandes decisões, ele orava. E é mais uma lição para nós de buscarmos a Deus. É o momento de estarmos frente a frente com o Pai, buscando saber qual que era a vontade dele. E nós percebemos também na história e no ministério de Jesus, que mesmo quando Deus responde não, ou não responde às nossas expectativas, é para o nosso bem. Ele quer o melhor para nós. O texto de Mateus, ele relata também alguns acontecimentos que antecederam a entrada de Jesus em Jerusalém e o momento dele no Getsemane. Jesus antes havia pego o jumentinho. E por que o jumentinho? Porque era para contradizer os cavalos dos macabeus. Jesus entrou com humildade, com aquilo que era acessível ao povo, não como um grande guerreiro nos grandes cavalos. E o povo aclamava. Os discípulos colocaram seus mantos para servir de sela para a montaria de Jesus. O povo lançava seus mantos na estrada para que Jesus passasse por cima. Jesus entra em Jerusalém sendo aclamado como Rei dos Reis. E isso deixa os líderes judeus inflamados, com ciúme, já trabalhando, já contra Jesus, perseguindo a Jesus. E antes do momento do Getsemane, nós precisamos refletir também nesses momentos que antecederam a essa entrada triunfal de Jesus. Jesus havia entrado então triunfantemente em Jerusalém, feito a purificação do templo quando expulsou os mercadores, discutiu com os líderes judeus da época a respeito da sua autoridade, de tributos da ressurreição e os mandamentos do amor. Ele também havia decretado o fim do judaísmo, pregado o sermão escatológico, fora ungido por Maria em Betânia e celebrado também a ceia com os seus discípulos. Foram dias cheios de acontecimentos e tensos também para os discípulos e para Jesus. E Jesus, chegando ao jardim do Getsemane, percebemos que é um momento para orar, um momento que ele escolheu para estar a sós com Deus. E naquele momento, ele chamando os discípulos, ele chamou 3 dos seus mais chegados para ir com ele, e dirigindo-se a ele, disse: sentai-vos aqui, vigiai e orai. Eu vou ali orar. E ele, um pouco mais à frente, foi sozinho conversar com Deus. Era um momento que ele precisava estar preparando para os últimos acontecimentos e ter a certeza de que ela era mesmo a vontade de Deus, que era a morte, o caminho para salvar a humanidade. Ele ter certeza que a vontade, o plano de Deus era através da morte. Jesus se prepara então para o sacrifício. E quando ele retorna daquele momento de oração, ele encontra os seus 3 mais chegados dormindo. Ele percebeu que estava só. Naquele momento,
Os seus 3 mais chegados, seus discípulos, não haviam compreendido a importância daquele momento para a salvação da humanidade e o impacto daquele momento na vida de Jesus. Talvez Jesus tenha se afligido um pouco com a morte por crucificação, que era uma morte vergonhosa. É o que eles utilizavam para castigar os vagabundos, os malandros, os salteadores, e Jesus passaria por todo aquele constrangimento. Mateus relata como ele sentindo uma profunda tristeza. Eu não encontro palavras para expressar nem a importância deste momento para a humanidade, nem a importância daquele momento para Jesus, aquilo chegando às suas emoções. Ele ali, refletindo sobre a vontade de Deus. A oração, meus irmãos, é o momento que nós nos colocamos frente a frente com o Pai. É o momento que nós temos, pelo amor e pela misericórdia de Deus, a oportunidade de estarmos frente a frente com o Pai, expondo a nossa necessidade, as nossas angústias, as nossas aspirações, as nossas fraquezas. E Jesus orava e deixou-nos a lição do amor, quando ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. No caso de Jesus, era também uma preparação para o sacrifício. Ele não queria ir avante repetindo, sem ter certeza da vontade do Pai. E a oração na vida dele, como eu disse, ela sempre antecedia grandes acontecimentos. Mateus relata que esse momento ele usou a expressão tristeza, que ele teve uma profunda tristeza. Era o reflexo da sua condição emocional, havia chegado aquele momento. E Jesus busca ser obediente à vontade de Deus. E ele pede: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E humildemente ele expressa: mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. E nessa palavra Jesus expressou tristeza, expressou angústia. Jesus iria beber o cálice amargo por toda a humanidade. O Deus justo faria dele a nossa justiça. E ele carregaria por si as nossas dores, pecados e iniquidades. Repetindo que eu não consigo expressar em palavras a profundidade daquele momento que o leva à presença de Deus. Os discípulos devem se preparar. A maioria dos discípulos, relata Mateus, ficou ali sentado e Jesus os achou dormindo. Nós não podemos dormir, nós precisamos estar acordados. E Jesus, o despertando, disse: dormi agora e descansais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo, expressou ele, entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que é chegado aquele que me trai. Porque ele já estava vendo Judas chegar com uma multidão e ele sabia que iria ser traído. E Judas chega como que no intuito de enganar o mestre. Olha a pretensão, enganar o mestre. Chega como um amigo e dá-lhe um beijo, porque ele havia dito aos soldados que aquele que eu beijar é ele. E Jesus sabia. E Jesus ainda assim o chama de amigo. E isso não é falsidade, mas é assim porque Jesus queria ter Judas como amigo, aquele que o havia caminhado com ele, acompanhado com ele, passado dias com ele, o traía. Jesus queria vê-lo como um amigo. E ele fez isso e caminhou para a morte, também por amor a mim e a você, para a nossa salvação.
E Jesus entendeu aquele gesto de traição como uma resposta de Deus à sua oração, como um não de Deus à sua oração. E ainda assim ele foi obediente ao Pai. Nós precisamos entender também que a resposta de Deus às nossas orações nem sempre é favorável às expectativas que temos, mas ainda assim é o melhor para nós. E nisso deve estar a nossa confiança. E naquele momento os discípulos ainda tentaram uma reação. Pedro repentinamente tira uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Talvez ele tenha pensado que Jesus naquele momento partiria para usar armas ou para uma guerra, mas não era essa a arma de Jesus. Os recursos de Jesus para a salvação da humanidade nos planos de Deus eram outros. E eram outros para nos salvar. Jesus sabia o que estava lhe esperando. Mas ainda na sequência é triste constatar que Jesus, a partir do momento em que foi feito prisioneiro por uma traição, todos os discípulos o abandonaram. Diz o texto, deixando-o, fugiram. Mas ele cumpriu a sua missão, ele prosseguiu. E nós vamos ver depois, na mensagem seguinte, a sua caminhada até a cruz do Calvário para nos salvar. E ele, dando instrução aos discípulos, deixou o ide. Uma mensagem, um apelo, para que nós continuemos a mensagem da salvação, levando a mensagem àqueles que ainda não receberam Jesus no seu coração, não aceitaram como seu suficiente Salvador. E muitos de nossos irmãos estão obedecendo este ide e proclamando o Evangelho em todo o nosso país e até em outras nações, anunciando que só Jesus Cristo salva. E nós precisamos participar com Ele nessa tarefa, orando, ajudando, contribuindo também. E neste momento em que nos aproximamos ao dia de campanha de missões mundiais, em que nós, os batistas, nos organizamos para dar suporte a esses obedientes obreiros que estão no campo anunciando o Evangelho por amor e pelo amor. Nós precisamos participar e contribuir para a honra e glória do nome de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consuma nessa, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo estou, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia, a Jesus o grande Rei.
aleluia. Pecadores que salva, aleluia. Amado Deus e Pai que estais conosco, obrigado por este momento, Pai, que acabamos de ouvir online o culto da nossa igreja das Alterosas, Pai. Que estas palavras proferidas pelo pregador possam ficar em nossos corações por longo tempo. Obrigado pelo dia de hoje, ó Pai, este dia que é comemorado a Páscoa em vários países. E que aqueles países que ainda não têm a oportunidade de conhecer a Cristo, que um dia sejam atingidos, ó Pai, pelo Evangelho e também possam estarem sobre o Teu manto de proteção. Seja conosco, ó Pai, em todas as atividades que faremos durante a semana, ó Pai, pois Tu estás conosco em todos os momentos, nos guardando e nos protegendo. Seja com aquelas famílias que estão confinadas dentro das suas casas, Pai, devido restrições impostas pelos governantes, pelos políticos, Pai, para que elas possam serem supridas com a necessidade física e espiritual de cada uma. Faça com que esses governantes, ó Pai, sejam mais sensíveis e possam encontrar uma maneira mais justa para que possa satisfazer as necessidades básicas do povo. Seja conosco, Pai, na saúde, no trabalho, nas atividades cotidianas. Que este símbolo da Páscoa que hoje comemoramos, Pai, não seja para troca de presentes, troca de ovos de Páscoa, de mesas fartas, mas que estejamos com os corações cheios do Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Em nome de Cristo. Amém, Senhor.